a sua voz, sua palavra, fala aos nossos ouvidos por meio da nossa instrumentalidade. E é o que o teu nome não disse respeito seja neutralizado e vencido no nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Jesus estava em um período de mensagens profundas e confrontadoras. 7 dias antes dele subir ao monte, ele começa a trazer a reflexão acerca da cruz. E ele convocou a multidão, e juntamente com os seus discípulos. E ele nesse dia, nesse culto, uma semana antes, ele disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e toma a sua cruz e segue. E quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salva-la. E que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Que daria um homem em troca de sua alma? E ele depois justifica: porque qualquer nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele. Jesus trouxe essa mensagem confrontadora, já olhando o seu tempo como que se aproximando. E ele vai confrontar os discípulos na necessidade deles negarem-se a si para poder caminhar com ele. Jesus propõe que o caminhar com ele significa abrir mão de muitas coisas. O caminhar com ele significa negar-se. E quando chega no capítulo 9, na continuidade do sermão, ele continua dizendo que eu vos afirmo em verdade que alguns que se encontram aqui, alguns de maneira nenhuma, passarão pela morte até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. E efetivamente alguns não passaram e viveram e viram o reino de Deus sendo chegado e transmitido, percebendo que depois dele ter declarado na cruz está consumado, o reino de Deus se estabeleceu. Essa mensagem confrontadora, me parece que o Senhor Jesus está preparando os seus discípulos para aquilo que eles viveriam a posterior, quando subirão ao Monte Hermon, ou conhecido como o Monte da Transfiguração. A Bíblia Sagrada diz que 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João e os levou. E quando ele estava no monte em oração, a Bíblia diz que eles viram o Moisés e o Elias descendo e conversando com Jesus. Moisés e Elias viveram em períodos opostamente diferentes. O Moisés, aquele que abriu a dispensação da lei, o período da lei, legislador de maior parte daquilo que era a jurisprudência da nação de Israel, não viveu no mesmo período que viveu o Elias. O Elias está no período profético, mas ambos marcaram esse tempo, embora do ponto de vista de dispensação, o período da lei e o profético, eles estão juntos, e eles marcaram esse tempo, Moisés, por ser o grande libertador, uma figura do Messias, uma figura do Cristo, que também teria a missão de libertar o seu povo. Moisés retirou o seu povo das garras do faraó, tendo-o levado para o deserto, e o Josué cumprindo a posterior a missão. Esta memória continua viva nos israelitas, e quando se trata de Moisés,
se trata de um expoente da nação de Israel e aquele que foi reconhecido como o Salvador ou o Libertador. A maior parte das festas que a nação de Israel faz, elas apontavam também para Moisés, embora que simbolicamente ou profeticamente para Jesus. Festa dos tabernáculos, que comemora o período que a nação de Israel teve no deserto. Moisés está presente. A festa do Pentecoste, que comemora o período que a nação de Israel faz a festa por causa da sua lavoura, da sua colheita, que foi inaugurada pelo próprio Moisés, lá ainda no livro do Êxodo. Todas elas, ou a maior parte delas, tem a memória de Moisés, segundo o profeta Elias. Não há nos registros dos israelitas um profeta que confrontou todo o sistema que quis os oprimir, derrubando todos eles e prevalecendo Deus na nação de Israel. Ele é visto como aquele que havia de anunciar a libertação também do povo de Israel. Acrescento o facto deles saberem que o Elias não conheceu a corrupção, isto é, não conheceu a morte. Carros e cavaleiros vieram buscar e levaram para os céus. Quando os discípulos estão a ver o Moisés e o Elias, estão a falar de dois expoentes máximos que tinha a nação de Israel quanto à profecia e quanto também à organização da nação. Mas para Jesus, aquele momento também era o encerramento do período da lei e dos profetas. Lembrai-vos que o próprio Jesus Cristo disse que a lei e os profetas, eles tiveram duração simplesmente até João. E a partir de João se faz violência para entrar no reino dos céus. Mas aquele é um momento também que aponta para toda a história ou toda a visão de Deus acerca da redenção. Aí está representativamente a quem seriam redimidos e de que forma é que seriam redimidos. Em Moisés representa aqueles que morreram em Deus, que morreram em Cristo, que também seriam arrebatados. Em Elias representa aqueles que não morreriam e seriam arrebatados para os céus, como Elias foi arrebatado. Os discípulos de Jesus, os três que se encontravam aí, representavam os judeus. E aqueles que estavam embaixo do monte representam os povos gentílicos, povos, línguas e nações. Aí está o plano da redenção de Deus em um momento de conversa com Jesus. A Bíblia diz que a felicidade de Pedro foi tão grande que Pedro esquece dele mesmo e de todos, ou melhor, dos dois que estavam com ele. Porque Pedro disse: Senhor, está tão bom estar aqui, por que não fazemos duas cabanas, duas tendas ou três tendas, para que seja uma sua, outra do Elias e outras do Moisés? Ele mesmo esqueceu de pedir para ele mesmo, o que representa um indivíduo quando está na glória ou diante da glória de Deus. Ele esquece a sua humanidade e a sua existência. O que mais importa é adorar o nome do Senhor Jesus. Ele não está interessado naquilo que é as suas necessidades. Ele quer simplesmente honrar ao Senhor, honrar ao Pai. E a Bíblia Sagrada diz que naquele momento as vestes de Jesus são mudadas, são transfiguradas. E eles todos ficam assustados ao ver o que estava acontecendo. Ao descer do monte, Jesus diz para eles: não falem para ninguém, até que o Filho do Homem seja ressuscitado. Não anotem, não escrevam e nem comunicam a ninguém. Primeiro olham todo o meu sofrimento, a minha ressurreição, e só depois é que vocês podem contar isso. E eles aproveitaram o gancho do momento e disseram para Jesus: Senhor, por que então dizem algumas pessoas que nós aguardamos o que Elias seja manifesto? E Jesus disse para ele: na verdade, é necessário que venham Elias, mas o que vocês não sabem é que o Elias já veio, já esteve entre nós e já foi recolhido, e a maior parte de vocês não deram conta. Ele estava falando de João o Batista. Esta conversa que eles estão tendo vai encerrar exatamente no momento em que eles chegam abaixo do monte. Aos pés do monte está um pai que tem o seu filho no período da adolescência para a juventude, que está surdo e está mudo.
Nós estamos a falar do Cristo que desceu do monte com um pai que lhe envolveu a glória e que vai encontrar agora um pai que está angustiado. Nós temos um Cristo que esteve no monte com os seus discípulos, onde a conversa honrou e glorificou a Deus, e vai encontrar uma multidão que a conversa não está a honrar e não está a glorificar a Deus. Aí um contraste entre o grupo que desce do monte e o grupo que é encontrado debaixo do monte. O grupo que desce do monte está a descer com a glória de Deus. O grupo que está a descer do monte está a descer com uma palavra que foi o nome do Senhor glorificado. Mas o grupo que está debaixo do monte, eles estavam a discutir sem necessidade e nem conseguiram ver sequer a libertação do homem que necessitava da libertação. A Bíblia Sagrada diz que eles ficaram surpresos ao ver Jesus. Alguns estudiosos são da opinião que até o rosto de Jesus ainda estava transfigurado, estava cheio de brilho. Por essa razão que o texto diz que eles assustaram-se, foi surpresa a ver Jesus descendo naquele lugar. Quando Jesus se achega a eles, pergunta: o que vocês estão discutindo? A resposta não saiu de nenhum deles. Não saiu do Pedro, que era mais impulsivo na sua fala, muito menos saiu do Filipe, que algumas vezes trazia respostas a Deus, e nem dos escribas, dos escribas fariseus, dos escribas saduceus, que arrolavam a si a posição de mestres, conhecedor de todas as coisas. A resposta vai sair do pai, que estava incomodado, porque o filho dela há muito tempo que se encontrava naquela condição, enfermo, não podendo ouvir e nem podendo falar. A Bíblia Sagrada reputa pelo menos 3 razões pelas quais nós adoecemos. A primeira, a razão é física ou biológica. E aqui também nós alencamos as doenças do fórum psicossomáticas, que também elas se expressam por causa de alguma inconformação ou inconformidade ou deformação do próprio sistema emocional. A segunda fonte das doenças são os pecados. Pecados geram doenças. A Bíblia Sagrada fala acerca de pessoas que estavam doentes por causa do pecado. Em João capítulo números 9, a Bíblia diz que os discípulos perguntaram para Jesus: quem pecou para que esse nascesse assim? Este ou os seus pais que pecaram? Porque eles conheciam e sabiam que os pecados também fazem pessoas adoecer. No capítulo 2 do livro de Marcos, Jesus Cristo disse para o homem que estava deitado na maca: os teus pecados te são perdoados. E Jesus estava a perdoá-los o pecado para curá-los. A Bíblia Sagrada diz também, lá em João capítulo número 5, versículo número 14, Jesus revela-nos que o problema daquele homem que estava no tanque de Betesda era o pecado. No versículo 14, Jesus Cristo disse: olha e veja que já estás curados, não peques mais, para que não te sucedam coisas piores. O pecado adoece pessoas. Aliás, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Ora, a terceira fonte da doença são fontes espirituais. São forças espirituais que geram doença no corpo humano. O corpo humano pode sofrer um ataque espiritual e eles caírem doentes ou se encontrarem doentes por conta desse ataque espiritual. Eu tenho para mim que este menino que foi levado para Jesus, ele se encontra doente por fatores espirituais. O pai terá entendido isso, e o próprio Jesus, quando vai ministrar a cura, ele não vai olhar para o menino como se estivesse doente com alguma doença biológica ou psicossomática. Jesus vai dar nome àquilo que trazia a doença no menino. Ele vai chamar de espírito que estava possuindo. O que quer dizer que aquela condição daquele rapaz era por conta de espírito que o aprisionaram. E Jesus estava aí para libertá-lo, para removê-lo daquele cativeiro. Mas algumas questões necessárias a serem consideradas, por exemplo, pelo facto de o Senhor, o pai do menino, ter dito que o meu filho se encontra nessa condição, e eu trouxe aos seus discípulos para o expulsarem, e os seus discípulos não conseguiram expulsar.
E a pergunta que vem a seguir é: por que ele levou para os discípulos? Porque os discípulos já ministravam cura anteriormente. Nós temos o texto, por exemplo, de Lucas, capítulo de números 10. Nós vimos o Senhor designando os seus discípulos. A Bíblia diz: e o Senhor designou ainda outros discípulos, 70 discípulos, e enviou de casa em casa, de cidade em cidade, de dois em dois, para anunciar a palavra. A Bíblia diz no versículo de Números 18 que quando eles voltaram com alegria. E a Bíblia diz que eles disseram para Jesus: Senhor, no teu nome nós vimos os demônios que se sujeitarem a nós. Jesus Cristo disse para eles: eu via Satanás como um raio cair dos céus. Tá? Aqui demonstra que eles já ministraram em outras oportunidades. Também, se nós recuarmos o capítulo de número 6, o versículo número 7 do evangelho que escreveu Marcos, isto é, o evangelho que nós vimos fazendo referência, encontraremos também Jesus designando agora 12. Lá no capítulo 10 foi 70. Agora ele escolhe os 12, os que estão com ele, e mandou de casa em casa, de lugar em lugar. E o versículo de número 12 do capítulo 6 diz que os lugares onde eles iam, expeliam demônios e curavam os enfermos com óleo. O que quer dizer que ele já vem fazendo, é prática. A unção está sobre a vida deles, está sobre a cabeça deles. Mas nesse dia em particular, não sei por que razão, tenho os meus pensamentos, eles vão orar a noite inteira, ou melhor, o dia inteiro, e eles não conseguiram libertar aquele homem. E eles vão entrar em discussão com os escribas. Eu não sei qual era o alvo, o objeto da sua discussão. Eu tenho para mim que seja uma discussão do fórum doutrinário. Mesmo porque se tem escribas, os escribas eram os copistas da lei. Eram aqueles que faziam as cópias de toda a lei. Não havia naquele tempo as máquinas que há nas grandes gráficas de reprodução, muito menos as impressoras. As cópias eram feitas por mão. Os copistas se tornaram grandes, influentes, pertencendo à aristocracia da religião judaica. Eles, alguns, ou eram fariseus ou eram saduceus, mas eles eram mestres da palavra. E se a discussão era com eles, creio eu, que era um tema do fórum doutrinário. Mas enquanto eles discutiam acerca de doutrina, havia um pai que clamava por ajuda e eles não davam atenção no menino. Enquanto havia uma discussão de doutrina, não há uma oração por libertação a alguém que precisa de libertação. E para libertar um homem não precisa doutrina, só precisa orar. Só precisa estar debaixo da autoridade para libertar o indivíduo. É que às vezes quem perde muito tempo com essas coisas não consegue crescer na autoridade para libertar demônios. E é por essa razão que chega uma altura que se levanta contra quem liberta demônios, porque ele não cresceu na autoridade para libertar demônios. E essa discussão faz com que aquele menino fique aí espumando e não consegue se libertar. E Jesus está descendo do monte, ou desceu do monte e quer resolver o problema. Parece que a pergunta de Jesus Cristo é reflexiva, é retórica, que faz as pessoas que estão sendo alvo dessa pergunta refletirem. Perguntou: o que vocês discutem? Jesus sabia perfeitamente o que estava a acontecer aí, naquele momento, naquele lugar. Jesus sabia que os seus discípulos não foram capazes de expulsar aquele demônio naquele menino.
Jesus sabia que aí tinha gente que arrolava-se uma posição de conhecedor de todas as coisas, de muitas coisas, inclusive da lei, mas não conseguia praticar algo simples como a libertação daquele menino. Discutiam profundamente sobre doutrina, mas não tinham uma vida de oração capaz de lhe dar autoridade para expulsar aqueles demônios. Que não adianta crescer tanto no conhecimento se você não crescer na intimidade e na oração, na prática diária. Não dá para olhar simplesmente aqui naquilo que nós chamamos de doutrina ou ainda na doxologia se não tiver prática desta doutrina que se anuncia ou que se fala. E há muita gente que fala de doutrina, mas não pratica a doutrina. Comunica a doutrina, mas não pratica a doutrina. É mestre no conhecimento, mas não pratica. Não tem o dia a dia, não tem prática. Por esta razão é que fica da tribuna da internet, não pode fazer culto de libertação, não pode ministrar cura, porque conhece a palavra, mas não conhece a prática. Na prática tem demônios que estão a se manifestar, na prática tem cura que precisa de acontecer, e isso não acontece com o romantismo da doutrina, isso acontece com o dia a dia. Dá algumas vezes para chamar esses, lhe entregar uns endemoniados para ver se vão conseguir fazer alguma coisa, porque estes, às vezes que você atira a pedra, é que ficam aqui para repreender os demônios que você foge, porque arrola-se da posição de mestre. Oh, glórias ao nome do Senhor Jesus. Se for mestre e não tiver prática, vai ser mestre lá fora. Aqui dentro tem que ser com prática, tem que ser com unção, tem que ser com a glória de Deus. Mesmo porque a Bíblia Sagrada diz que, mostra-me, que o conhecimento sem a unção é legalismo. Agora a unção com o conhecimento é isso que gera autoridade às pessoas. Oh, glórias ao nome daquele que está vivo e reina para sempre. Jesus perguntou: o que discutis, ó conhecedores da lei? Vocês que estão prontos para criticar os outros, que discutis? Vocês que estão prontos para tirar pedra nos outros, que discutis? Vocês que gostam de falar dos outros, que discutis? Enquanto você discute aqui, tem gente morrendo precisando da tua oração. O que discutis? Enquanto você discute aqui, tem gente no mundo inteiro precisando da tua voz. O que discutis? Enquanto você discute aqui, tem gente morrendo precisando de uma palavra. O que discutis? Para de discutir e vai anunciar que Jesus Cristo está vivo e Ele reina para todos sempre. Oh, glórias ao nome do Senhor Jesus. O pai disse: eu trouxe o menino para expulsar, e eles não puderam expulsar. Jesus disse, Cristo disse: oh, geração incrédula. Oh, glórias ao nome de Jesus Cristo. Até quando eu vou ter que sofrer por vocês? Até quando eu tenho que fazer esse serviço? Traga-me aqui um menino. A Bíblia diz que o menino foi levado na presença do Senhor. E quando o menino chegou na presença do Senhor, começou se agitando. É a glória de Deus, é a graça de Deus, é a presença do Eterno. O diabo não conseguiu prevalecer, começou a se agitar no menino. A agitação ainda não é a libertação. Vou repetir isso outra vez. A agitação ainda não é a libertação. Tem gente que está agitado, mas ainda não está liberto. O Senhor está mostrando para ele que vocês deviam se agitar para libertar e não se agitar para disputar ego. O que estava aí naquela discussão é disputa de ego. Quem é melhor, quem fala melhor, quem sabe mais, quem é mais profundo, quem está mais certo, quem é que está a caminhar na verdadeira doutrina. E aparece aí Jesus Cristo e diz: é só trazer aqui, eu vou vos mostrar como funciona. O teu conhecimento, escriba, não expulsou demônios, mas a minha presença. You got it?
A presença. Vou repetir, a presença. Eu vou repetir mais uma vez, a presença. Eu reitero, a presença. Aleluia. Está fazendo demônios bater em retirada. E não me diga, não, pastor, é porque é Jesus. Não me diga uma coisa dessas, porque aqui mesmo tem homens que quando chega em um lugar, se tiver algum demônio também se agita e sai. Nós mesmo aqui, quando temos trabalhos aqui, basta nós passarmos em algum lugar, demônio se agita e sai. Não é porque é Jesus, é a presença. Oh, glórias ao nome de Jesus Cristo. Demônio não respeita o que sai da tua boca. Demônio respeita a autoridade que está sobre a sua vida. Eles tinham muito, mas não tem autoridade, tadinho. Eu não estou a dizer aqui que há problema na doutrina, eu defendo a doutrina. Aliás, o Paulo, ao escrever ao Timóteo, diz para ele: você precisa de ser um homem de doutrina, mas também seja um homem de autoridade. Não fique simplesmente na questão doutrina, que são duas pernas. Tem que ter power. Aleluia. O que demonstra a operação dele é o power. Aleluia. O poder de transformar não vem de comunicar. O poder de transformar vem da unção, do poder de Deus. Oh, glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo disse certa vez e falou para os escribas, vai no capítulo de Números 22, né, lá de Mateus. Ele disse: errais, porque não conheceis a Escritura e nem o poder de Deus. O que te faz errar é porque você não conhece, você pensa que conhece, mas o poder de Deus. Oh, glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. Posso pregar para alguém que está aqui? A próxima dimensão da sua vida, que o Senhor lhe apresenta o poder. Vou repetir, que o Senhor lhe apresenta o poder de Deus. Olhe para quem está ao teu lado, diga para ele: você precisa de experimentar o poder de Deus. Então a Bíblia diz que o menino se agita, o demônio se agita. Enquanto o demônio está agitado, Jesus está calmo. O demônio está agitado, todo mundo está surpreso. E Jesus calmo olha para o pai e pergunta: how long? Há quanto tempo ele está assim? Ou even, desde quando é que ele está assim? E o pai: desde a sua infância vem um espírito, irmão, vem um espírito e toma ele. Eu louvo a Deus que isso está no Novo Testamento, não está no Antigo Testamento. Isso por causa dos sensacionalistas. Não pode mais expulsar demônio, não pode mais ministrar cura. Isso está no Novo Testamento, não está no Antigo Testamento. Os dons já pararam, já cessaram, não precisa mais. Vem um espírito que pega ele, ele atira no fogo. Isto para os sensacionalistas, porque dizem não pode ter culto de libertação. Mas estava diante de Jesus, estava cheio de demônios. Vem um espírito que lhe pega, ele atira no fogo. Se aquilo que Jesus Cristo fez não é libertação, é que Jesus olhou para ele. A Bíblia diz que Jesus Cristo diz: espírito surdo e mudo. Não, porque eles dizem: na vossa igreja vocês expulsam fulano, em nome de Jesus, sai espírito tal, sai espírito tal. Jesus nos deu aula de demonologia. Espírito surdo e mudo. Eu nem sabia que tem espírito surdo e mudo. Jesus está me ensinando. Espírito surdo e mudo. Se nós dissermos aqui espírito tal, vocês vão buscar esse espírito onde? O problema é que quando você está vendo um problema, é só superficial.
tem a razão lá embaixo. Se você não endereçar na razão que está lá embaixo, não fica resolvido. Para conseguir perceber, o que você está vendo aqui é simplesmente válvulas de compensações. Nós estamos a lidar com um problema lá embaixo, a raiz. Jesus não está a lidar com aquilo que ele está a ver, ele está a lidar com o espírito que está a provocar aquele problema. Eu posso falar para alguém que está aqui? Hoje é uma tarde também para lidar com o espírito que está a provocar aquele problema. Espírito surdo e mudo. Ele já estava a se agitar, mas ainda não saiu. Estava a dançar dentro dele, mas ainda não saiu. Porque a presença agita. Você não sabe que a presença agita. Por que tem gente que fica agitado quando você chega? Lugares. Você vai ver, em lugares perigosos, quando chega alguém de Deus, se agitam. Se agitam. Não, mais do que isso, filho, eles se comunicam. Somebody arrives. Marai comandarás. Mas não está expulso, só está agitado. Agora, se já estão a se agitar porque eu cheguei, vai a comandar-se. Ainda nem falei, nem usei autoridade, é só presença. Espírito surdo. Eu vou parar aqui, né? Eu vou pregar, né? Eu vou parar aqui. Porque isso é um problema. Tem gente que não gosta de culto de libertação. Quem fica com raiva de culto de libertação é porque os demônios são primo dele. Não quer que eles saiam. São amigos. They are friends. They walk together. They understand each other. Não dá para compreender. Você não está a te expulsar, está a expulsar demônio. Está irritado com o quê? O problema é com o demônio, não é contigo. Mas está chateado. Por quê? É porque são primos. Mas veja, Jesus expulsa o demônio. A Bíblia diz que o demônio lhe agita e lhe deixa como se tivesse morto. A Bíblia diz que todo mundo pensou que ele estivesse morto. Irmão ministro, problema de infância. Ninguém nunca resolveu. A infância toda passou assim. A adolescência toda passou assim. Só que Jesus não tem problema com o tempo, né? Ele não tem problema com o tempo. Ele salvou os crentes do primeiro século, travou os do segundo, salvou os do terceiro. Está a salvar o desse século agora. Ele não tem problema com o tempo. Ele opera em qualquer tempo, em qualquer era, em qualquer hora. Ele opera. É o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele opera. Mas por que eu me prendo aqui no problema de infância? Porque alguns de vocês estão a viver problemas hoje, mas que foram iniciados na infância. Tem gente que foi abusada na infância. Tem feitiçaria que foi feita na infância. Tem maldições que pegaram na infância. Tem portas que se trancaram na infância. Tem pessoas que casaram com pessoas lá atrás, entidades espirituais, na infância, que lhe dedicaram a deuses na infância, que dedicaram a sua sorte, o seu destino na infância. E quando o problema é da infância, o sentimento que tem é que nunca mais vai terminar o problema. Só que não.
Só que não. Oh não, oh não, oh não. Então preciso dizer para alguém que está aqui: ei, o que eles fizeram na infância pode ser quebrado hoje, aqui. O que eles fizeram lá atrás, talvez algum problema que você esteja vivendo hoje vem de coisas que foram feitas na infância. Mas eu estou a dizer que tão certo como Cristo vive, esses problemas que foram levantados na infância também caiam por terra hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo. Estou a dizer que tão certo que Cristo vive, tudo que foi edificado lá atrás, na infância, amarraram na infância, amaldiçoaram na infância, mas aparece Jesus. Não me fale da aldeia que foi amaldiçoado, seja na província ou não. Jesus chega e tudo que foi amarrado na infância é quebrado em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu já abri aqui um espaço para que você profeticamente levante a sua voz, que qualquer força maligna que foi introduzida na sua vida na infância, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo, é quebrado nesta tarde em nome do Senhor Jesus. Veja, eu vou terminar daqui a pouco. A Bíblia diz que todo mundo olha a ele como se ele tivesse morto. É como se tivesse morto. Não é porque está. Tem vida. Pode não aparentar, mas tem. Só que uma da especialidade do meu Jesus é fazer morto via vida. Quer prova? Efésios capítulo 2. E nos vivificou, estando nós mortos dos nossos deleites, e nos trouxe vida. Oh, glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. Todos estavam mortos. Ele dá vida. Ele gera vida. E não somente dá vida, mas Ele também dá salvação. Jesus dá a mão a ele para levantá-lo. Jesus não lhe disse: levanta-te. Jesus deu a mão a ele para levantar. Eu vi algumas vezes Jesus dizendo: levanta-te. Talita cumi, menina, eu te digo, levanta-te. E a menina pegou e levantou e disse: entrega nas mãos da sua mãe. Eu vi isso acontecer, ou do seu pai lá no Jairo. Eu vi isso acontecer. Mas agora eu vejo Jesus a estender as mãos para levantar o menino que está desde a infância naquela condição. Ilaiazibre canderemenasa, malassandele begai subcanderemenas. Veja, para nós compreendermos isso, o texto diz que todo mundo estava a olhar e todo mundo pensava que ele estava morto. E isso quer dizer que qualquer ideia, pensamento aí é: esse rapaz morreu, desapareceu, esquece. Agora é Jesus, que ele aparenta estar morto. Jesus é o único que sabe que ele não está morto. Todos acreditam que ele morreu. Às vezes isso é lindo, porque tem momentos, circunstâncias que só você, ou melhor, só você e Jesus é que sabem. A maioria pensam que já morreu, mas Jesus sabe que ele está vivo. A maioria pensa que já acabou, mas Jesus sabe que não terminou ainda. A maioria diz: eu duvido que ele um dia volte a se levantar. Jesus Cristo disse: eu vou fazer questão de levantar. Eu duvido que algum dia volte a dar certo. Jesus está dizendo: eu tenho um tempo determinado para levantá-lo. Posso dizer para alguém que está aqui vivendo um período, quem sabe, de dúvida da maioria: Jesus tem o dia e a hora que vai levantar. Aleluia. Ele deu as mãos e o menino levantou em pé. For the very first time, I'm a father of many.
Eu sou pai. E todos os filhos que eu tive, o momento de explosão de serotonina lá em casa é quando pela primeira vez ele chama papá. Come on, man. Where is the father? E para o mal dos pecados, ele primeiro fala papá antes de falar mamã. Isn't true? Não é, mamãe, não é verdade? Primeiro ele fala papá antes de falar mamã. As mães celebram como se fossem dito o nome delas. Os pais se enchem todo de orgulho. Nos ligamos para dizer: meu filho falou. E eu sou papá. Não está falando outra coisa. Sou papá. Mas alegra-te porque tem aí a questão de identidade. Ele sabe quem ele é. É meu filho. Consegue perceber isso? Ele sabe que ele é meu filho. Ouvi. Aquele pai nunca ouviu papá quando era pequeno. Por quê? Estava surdo e mudo. Nem o filho nunca ouviu o pai lhe chamar filho. Mas Jesus vem proporcionar esse momento. Deixa eu falar para alguém que está aqui. O facto de não ter acontecido no momento que você chamou propício não significa que Deus não vai propiciar o momento que você vai ouvir. Posso repetir isso para alguém que está aqui? Não aconteceu lá, mas vai acontecer aqui. Não aconteceu naquele momento. Eu posso pregar para algumas pessoas que se sentem atrasadas. Já devia ter filho, você não teve ainda, mas Deus vai lhe dar essa honra. Já devia estar em algum lugar, não foi ainda, mas Jesus vai ouvir. Eu creio. The Bible não diz nada disso, mas eu creio. Mas os discípulos, irmãos, estão acompanhando tudo isso. Eles estão acompanhando tudo isso. E eles vão embora com Jesus. Quando eles chegam em casa, eles foram para Jesus e disseram: Jesus. No. We were so humiliated. We even used your name. We have used your name? Yeah. We played loud. We have done like the last days. Yeah. But why? Por que esse nível de humilhação? Usei teu nome. Orei, gritei. Palavra nós temos. Doutrina nós temos. But why? Mas por quê? Jesus Cristo disse para ele: little boys, rapazes, não é só gritar. Não é só falar em nome de Jesus. Toda a gente fala. Não. Há níveis que você não consegue alcançar só porque eu sou frequentador da CAP. Porque frequentar a igreja não significa que você tenha fé. I will shock you now. Do it, Pastor, do it. Porque estar aqui nesse ambiente religioso não te faz crente. Porque muitos de nós vêm aqui porque têm necessidades. Quero me casar. Quero um emprego. Isso não é exercício de fé. Isso é busca da tua necessidade. Não, eu estou aí na igreja porque naquela igreja dizem que cura. Isso não é fé.
E é por essa razão que alguns de vocês vão visitar 1000 igrejas, vão continuar com o mesmo problema. Porque o problema está na fé. E esse pai me ensina porque ele não tinha fé. Porque ele diz assim, o Senhor diz, tudo é possível que eu creio. Ele diz, eu creio. Mas depois ele diz, me ajuda na minha incredulidade. Então ele reconhece que ele é incrédulo, que não existe fé. Veja o primeiro ponto aqui dele crescer na sua fé: humildade. Ele reconhece, não. O que me trouxe aqui afinal não é fé. Eu não tenho fé. Me ajuda na minha fé. Como é que eu posso crescer? Como é que eu posso crescer na fé? Eu vim aqui por necessidade, mas agora já estou a aprender que eu preciso de ter fé. O que me trouxe aqui não é o que você está me dizendo que eu tinha que fazer. E eu entreguei nos teus discípulos pensando que o culpado são eles. Agora você está me dizendo que eu tenho que ter fé. E me disseste ainda mais, tudo é possível aquele que crê. Está conseguindo entender isso? Segundo, como é que eu faço para crescer a minha fé? O jejum e a oração é uma boa arma. Me humilhar na presença de Deus, para que Ele possa se expressar mortificando a minha carne, me aproxima na compreensão de quem Ele é. Porque eu me meto em um ambiente espiritual. O terceiro, a meditação na palavra ajuda-me a crer. E o quarto, esse é interessantíssimo. Quando o Davi precisou de fé para vencer o Golias, ele disse, eu estava lá atrás. Tem um histórico. Tem experiências que ele faz. E lá comanda. Aleluia. A história desse Deus não é de agora. A história desse Deus é de lá atrás. Desde a antiguidade ainda não se viu, nem se ouviu um Deus como esse. É a experiência. Às vezes você não precisa de tanto, só de olhar e ver que outras pessoas Deus continua fazendo é suficiente para você crer que Ele pode fazer. É o crescimento da fé. Vamos voltar nos discípulos. Tem castas de demônios que só saem senão com jejum. Pode ser bom conhecedor, biblicista, doutor, profundo. Vamos ouvir tua profundidade, mas não vamos sentir power nenhum. Porque isso aqui não expulsa demônio nem cura. Agora, se aprofundar. Diz para mim que vocês estão a caminhar comigo. Não jejua. Crente que não jejua é perigoso. Não, e tem aí um grupo que diz que não precisa mais jejuar. Não, jejua para quê? Jesus já morreu por nós. Já ressuscitou. Não precisa mais jejuar, carnal. Não, mesmo crente aqui da catedral está há anos sem jejuar. Nós convocamos jejum, não jejua. Na sua prática também não jejua. Não se aprofunda. Percebe? Jejum não é simplesmente para você ganhar autoridade. Não é isso que eu estou a dizer. Mas ele te aproxima do Senhor. Você mortifica a carne. Diz para o Senhor que a minha carne não tem influência nenhuma. Quem manda na minha vida é você, é o teu Espírito. Eu não sou guiado pela minha carne, eu sou guiado pelo Espírito. Eu não ando por vista, eu ando por fé.
Oh, glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. Agora deixa eu estabelecer aqui esses dois contrastes aqui. Repara nisso. Lá em cima no monte, eu tenho Moisés, eu tenho Elias, eu tenho os 3 discípulos, eu tenho a glória de Deus manifesta. Mas lá embaixo, eu tenho um nível de incredulidade muito alto. Em cima, eu tenho um pai que tem relacionamento próximo com seu filho e está alegre com seu filho. Lá no Monte da Transfiguração, Jesus Cristo ouviu o pai dizer: este é o meu filho amado, ouça o que ele diz. O pai está satisfeito com o filho. Lá embaixo o pai está angustiado com o filho. Lá no monte, o pai não tem preocupação nenhuma em relação ao filho. O filho ouve e o filho fala. Lá embaixo, o filho não ouve e o filho não fala. Só que este filho que não ouve e o filho que não fala, ele é a expressão clara de alguém que não tem fé. O tema desse texto é fé. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. A Bíblia diz, Paulo diz: eu criei, por isso falei. E ele diz que o Espírito, ou melhor, a fé tem um Espírito, e o Espírito da fé, ela fala. Quando eu tenho aqui surdez e quando eu tenho alguém mudo, aqui está falando, o tema aqui é fé. Mas só tem um capaz de restaurar a fé. Só tem um capaz de restaurar aquela situação. Oh, glórias ao nome de Jesus Cristo. Só o filho do pai é que consegue vir restaurar o filho daquele pai. Quando aquele ouvido vai se abrir, quando aquela boca vai se abrir, é a expressão da fé do mundo. Porque quem está surdo e quem está mudo é explorado pelo diabo. Eu termino aqui. Quem está surdo, quem está mudo é explorado pelo diabo. E é por essa razão que lá tiram na água e lá tiram no fogo. Lá tiram na água e lá tiram no fogo. E está a chegar o tempo que você não vai ser atirado para qualquer lugar. Eu quero profetizar hoje em nome do Senhor Jesus Cristo, que toda força que te atirava na água, te atirava no fogo, hoje é o nome. Tem gente que ressuscitou aqui hoje nesse dia. Hoje é o nome do Senhor Jesus. Você conheceu a Jesus. Vou repetir. Você conheceu a Jesus. Ser curado dessa sua surdez, ser curado dessa sua fala, em o nome do Senhor Jesus. Você ouve, você pode falar. Você ouve, você pode comunicar. Você ouve, você pode se libertar. Você ouve, você pode fazer a sua vida. Você ouve, você pode chegar ao teu destino. Você ouve, você pode chegar no teu propósito. Você ouve, você pode se estabelecer. A obra de Jesus nesse menino representa a obra que ele fez em nós. Nós não conseguíamos ouvir. Oh, glórias ao nome do Senhor Jesus. Mas ele nos devolveu a audição. Aleluia. E não tínhamos lugar da fala, não podíamos falar. Mas agora toda a autoridade nos foi dada. Vou repetir isso. Toda a autoridade nos foi dada. E por quê? Os discípulos não puderam expulsar. Primeiro, o jejum, digo eu. Segundo, o ego. Eles expulsaram anteriormente. E por que agora não estão a expulsar? Irmão, você sabe que o conhecimento às vezes estraga pessoas. Conhecimento às vezes estraga pessoas. O conhecimento, quando começa a entrar no ego, eu sou o doutor, I am the doctor. Você fecha a possibilidade de ouvir outra pessoa. Aí nasce aquilo que eu classifico. Eu nem sei se existe isso. Eu estou a fazer essa classificação e eu vou escrever sobre isso. Aquilo que eu chamo narcisismo religioso. Eu sou o detentor da verdade. Aliás, as grandes seitas nasceram assim. Eu sou o detentor da verdade. Só na minha igreja que tem salvação. Só o que eu falo é que cura. Só o que eu falo é que liberta. Qualquer pessoa que quiser tem que vir para a igreja para ser
salvo. Se não vir para a minha igreja, não é salvo. Chama-se narcisismo. Eu agora estou a inventar aqui um termo, né? Narcisismo religioso. Aleluia. Que não tem, não, eu é que conheço, eu é que sei. Aí você zomba da superficialidade dos outros, né? Se sente superior, pisa nos outros e humilha os outros pela falta de conhecimento. E Jesus não me chamou para ser coveiro. Jesus me chamou para levantar pessoas e fazer pessoas crescerem. O que ela não sabe, eu vou lhe dar a conhecer. Jesus Cristo disse: eu tinha muito ainda para vos dizer, mas eu vou deixar o Espírito Santo completar, porque agora vocês não têm capacidade para suportar. Mas agora tudo que o meu Pai me entregou para vos dizer, eu entreguei nas vossas mãos, porque tudo que eu sei é para transmitir para vocês. Deus te chamou para encher o outro, não para esvaziar o outro. Deus te chamou para levantar o outro, não para derrubar o outro. Posso pregar para gente que está aqui cheia de conhecimento? Usa o teu conhecimento para levantar pessoas. Não usa o teu conhecimento para tirar pedra para pessoas. Não usa o teu conhecimento para julgar o pregador, nem para tirar pedra no pregador. Usa o teu conhecimento para ajudar o pregador a melhorar, não para você criticá-lo, para humilhar. Eu posso pregar para alguém que está aqui, porque chega a uma altura que o teu conhecimento serve para julgar o que o outro está a ministrar. Se for para isso, é melhor abandonar isso. Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para levantar. Deus te chamou para edificar. Deus te falou, chamou para empurrar. Tem aqui alguém que compreende isso e pode glorificar no nome do Senhor Jesus? Mas foi o ego. Minha oração há anos que tem sido: se eu controlo o meu ego. Sabe por quê? Deus me deu a graça. Eu não sou ignorante acerca daquilo que Deus colocou nas minhas mãos. Deus me deu a graça em uma geração de crescer mais do que muitos. Isso gera orgulho no coração. Minha oração há anos tem sido: Senhor, se for para o meu orgulho crescer, me tira. Não dá para caminhar com ele. Se for para crescer, para eu crescer, orgulho, perder a salvação, me tira. Se eu for para eu me classificar com base naquilo que eu alcancei, então eu estou perdido. Alguém certa feita me disse: pastor, não devia mais estar a atender. Essa igreja é muito grande, é difícil atender, mas eu me esforço a atender, porque eu preciso estar próximo das pessoas e ouvir as pessoas. A maior parte de pessoas com igrejas da nossa dimensão não atende mais as pessoas, ou cobra para atender. O orgulho já subiu e ele agora se entende como o grande. Quem quiser falar comigo, me paga. Se para falar, para ter acesso ao dom, tem que pagar, você não é pastor, você é pastel e feiticeiro. Não vou falar tudo, porque não dá para falar tudo. Se Deus te dá alguma coisa que te faça perder, então Ele não tem problema em te fazer perder a coisa para te ganhar. O que Deus nos entrega precisa de ser para levar-nos para o propósito, para os céus. Se Deus te dá alguma coisa, valorize o que Deus te deu. Ajude pessoas. Não mate pessoas. Levanta a pessoa. Às vezes eu vou terminar aqui. As pessoas erram porque não sabem. Não dá para ser tão duro com os erros das pessoas. Não dá para ser tão radical com os erros das pessoas.
Porque a diferença é que os teus erros são privados e os deles foram públicos. Só isso. Só isso. Isso é condescendente. Compreenda que precisa de processo. Compreenda que precisa de ajuda. Arranje estratégias para ajudar. Deus às vezes nos deu a capacidade de arranjar diferentes maneiras de abordar uma pessoa para ajudar a pessoa. Se de uma forma não dá, vou arranjar uma outra para poder ajudá-la a levantar-se. Porque se eu definir, decretar, por causa desse tropeço, desse erro, risca essa pessoa, who are you, man? Quem é você para fazê-lo? Você precisou de misericórdia de Deus. E você precisa até hoje das misericórdias de Deus. Você precisa até hoje da graça de Deus. Você precisa até hoje do amor de Deus. Você precisa até hoje do abraço de Deus. A Bíblia diz lá em Salmos: se não fora a misericórdia de Deus, ora diria, ó Israel, nós todos precisamos. Mas o nosso coração às vezes se deixa levar e faz-nos pensar sermos o melhor. Nesse dia falhou. Tem dias que o Senhor vai permitir que falhe mesmo. Não dá certo. Você vai usar toda a sua força, não vai conseguir. Ele vai dizer: eu estou a te ensinar. Não é quando você quer. Não é no teu estalar de dentro. Oh, glórias ao nome do Senhor Jesus. Nesta tarde que o Senhor tenha misericórdia. Ele comandará deliverance. Vocês não conseguiram expulsar. Tem ego. E também faltou oração. Você tem coragem de fazer uma introspecção e saber reconhecer. Hoje o meu convite à oração é diferente. Hoje o meu convite à oração é aqueles que podem reconhecer que usaram uma medida pesada demais contra alguém e precisa da mão de Deus.